Oi, gente! Olá, pessoal! Mais uma vez uma aula para vocês aí que assiste o canal Facilitando História e Geografia. As nossas aulas estão aí para ajudar você que vai fazer o vestibular, que vai fazer a prova do Enem, que vai fazer o vestibulinho. Então estamos preparando sempre aulas onde você vai ter a oportunidade de esclarecer suas dúvidas. Então, hoje vamos falar sobre um período muito importante cobrado em todos os vestibulares do Enem, Era Vargas. Uma aula completa com todos os assuntos envolvendo a Era Vargas de 1930 a 1945. Então não se esqueça, faça a sua inscrição no nosso canal, acione o sininho, faça um comentário, incentive outras pessoas também a se inscrever no nosso canal. E agora nós temos novidade. Você pode mandar a mensagem, a gente vai disponibilizar sempre para você alguns links com atividades que você vai utilizar para acompanhar. É um roteiro onde você pode então o quê? Estudar acompanhado por esse roteiro onde tem todas as informações. É um exercício de completar, bem legal de fazer, mas você precisa fazer sua inscrição. Precisa também o quê? Mandar uma mensagem pedindo esse roteiro que a gente manda para você. Então vamos começar a falar sobre a Era Vargas. Então o período da Era Vargas vai de 1930 a 1945. A Era Vargas tem um momento importante que é a questão das eleições de 1930. Como a gente já viu na aula anterior, na época da República, conhecida como República Velha, nas eleições de 1930 a gente teve um grande embate nas lideranças políticas. Nas eleições de 1930 a gente fala que o café e o leite não se misturaram. Por quê? Era comum nas eleições durante o período da República Velha, São Paulo e Minas Gerais dominarem o pleito eleitoral, sempre um apoiando o outro. Mas em 1930 isso não aconteceu. O que a gente vai então analisar? O presidente Washington Luiz, que era o presidente na época das eleições, ele deveria, pelo acordo do café com leite entre São Paulo e Minas Gerais, ele deveria escolher um candidato de Minas, mas ele fez a opção em manter um candidato de São Paulo. Ele tinha sido indicado por São Paulo, então pelas condições combinadas, ele deveria escolher um candidato mineiro. Então ele manteve a escolha de um candidato de São Paulo, Júlio Prestes. Então, nas eleições de 1930, Minas Gerais, então, deixa de apoiar o candidato e vai se formar uma outra frente, uma outra ala para concorrer às eleições. Vão se unir Minas Gerais, também o Rio Grande do Sul e o Nordeste, especialmente a Paraíba. Então, nas eleições de 1930, a gente vai ter o candidato Júlio Prestes contra o candidato que surgiu da Aliança Liberal, formada por Rio Grande do Sul, Minas Gerais e a Paraíba. Então, esse candidato então foi Getúlio Vargas. Então, nessas eleições de 1930, o café não se misturou com leite. E as eleições, então, foram realizadas entre o Júlio Prestes, o candidato escolhido por Washington Luiz, o último presidente da República Velha, e aí os grupos que se desentenderam, os dissidentes de Minas Gerais, os mineiros e os gaúchos e os nordestinos, especialmente a Paraíba, formaram um partido, Aliança Liberal, e lança o candidato Getúlio Vargas, que vai apresentar uma campanha combatendo essas questões do coronelismo. Mas Getúlio Vargas e todos esses outros políticos, eles também faziam parte do grupo anterior. O próprio Getúlio Vargas fazia parte do governo de Washington Luiz. E a gente pode também tentar entender por que o Washington Luiz tomou essa decisão de não lançar um candidato de Minas. A gente tinha acabado de sentir a crise de 1929. O café era o principal produto da economia brasileira, como a gente já tinha falado. E esse café então estava em queda e havia um risco muito grande para a política de São Paulo, para a questão de que o Washington Luiz tentava reconstruir o estado de São Paulo. Um governador, um presidente que viesse de outro estado, talvez não daria a mesma atenção para São Paulo. Então, por precaução, com certeza, o Washington Luiz pensou num candidato que manteria as políticas de recuperação do estado de São Paulo por causa da economia do café.
Então isso criou uma dissidência e nas eleições então de 1930 o Júlio Prestes é o candidato paulista e o Getúlio Vargas é o candidato dos dissidentes. Nas eleições de 1930, vitória de Washington Luiz. Desculpa, vitória de Júlio Prestes. É uma vitória, mas ele não vai levar. Bom, o que a gente vai ter? A gente vai ter um episódio que vai mudar todo o contexto. A gente sabe que as eleições, até esse período, eram eleições baseadas no coronelismo, na força eleitoral do interior, dos coronéis, o voto de cabresto, as urnas fraudulentas, né, os votos fantasmas, que eram muito comuns, né, nessa política tradicional, né, da República Velha. Nesse momento, Getúlio Vargas, então, vai ser derrotado, acalma-se, então, os ânimos, todo mundo fica tranquilo, mas um episódio importante vai reacender essa questão. Foi o assassinato do vice-presidente do Getúlio Vargas, que era o João Pessoa. O assassinato não está ligado às questões políticas aqui. É uma questão, né, que envolve as famílias tradicionais, que sempre têm atritos e conflitos e disputas na Paraíba. Então, após a morte desse vice-presidente, os integrantes do partido, os que se envolveram na campanha da Aliança Liberal, vão participar do velório de João Pessoa. E foi a partir desse momento em que eles se organizam, eles começam a estruturar, discutir essa questão das eleições. E eles vão então formar um grupo que vai se organizar para uma revolução. E essa revolução vai contar com o apoio de estados dissidentes, né, que não eram a favor da eleição do Júlio Prestes, alegando que as eleições de Júlio Prestes tinham sido fraudadas, como de fato sempre isso acontecia, e eles com certeza conheciam como era essa regra do jogo. E o que acontece? Isso fortalece os estados. Então há um levante contra o governo de Washington Luiz. É a Revolução de 1930, né? Chamada por Getúlio Vargas de Revolução de 1930. Revolução ou golpe, né? Na verdade é um golpe, porque derruba o Washington Luiz e impede a entrada de Júlio Prestes, que era o candidato eleito. Então, derruba o Washington Luiz e impede o Júlio Prestes de assumir a presidência. Então, a vitória não valeu. O presidente que assumiu o governo após o golpe, né, ou revolução, né, de 1930 foi Getúlio Vargas, que também contou com o apoio dos tenentes, contou com o apoio de militares, e então em vários estados houve lutas, né, houve confrontos, mas as forças revolucionárias derrubaram o governo e assumiram a presidência. Então esse primeiro período que vem com o golpe a gente chama de governo provisório. Ele vai de 1930 ao 1934. Nesse período o governo então, que para se colocar no poder e adquirir apoios para dar o golpe de 1930, prometia mudanças, prometia Constituição, prometia mudanças nas regras de eleições e etc. Mas o governo do Getúlio Vargas se estabelece após o golpe e na tranquilidade as mudanças prometidas não vão acontecendo de imediato, a não ser a política de apoio à valorização do café, né, que envolvia inclusive a queima de café para restabelecer os preços do café que vinha de queda da época da crise de 29. Bom, mas a gente sabe, o estado mais prejudicado, São Paulo, estado mais prejudicado, porque vinha das dificuldades econômicas da crise de 29. E o estado de São Paulo, então, ele é o primeiro a se levantar, a reagir contra o governo de Getúlio Vargas, que não fez as mudanças. Então, a gente tem um dos momentos mais importantes desse período do governo provisório. Antes de mandar essa explicação sobre a Revolução Constitucionalista, vale lembrar que durante o governo provisório do Getúlio Vargas, a gente tem, então, a política dos interventores, né? Essa política dos interventores... Então todos os governantes que eram, né, das eleições de 1930 foram destituídos e nos seus lugares foram colocados aliados, inclusive tenentes que apoiaram a Revolução. E no estado de São Paulo foi colocado um interventor que era pernambucano. Então o estado de São Paulo estava então o quê? Insatisfeito porque o governo do Getúlio derruba o presidente que era paulista.
não deixa sumir o eleito que era paulista e ainda coloca dentro dessa política dos interventores, que seriam os governadores, né, que eram indicados por Getúlio, muitos tenentes, em São Paulo era um pernambucano. Então quer dizer que mais do que desonra para São Paulo ainda. Como as mudanças não aconteceram, o interventor era pernambucano e os paulistas estavam insatisfeitos com a economia e não vê as mudanças, os paulistas foram os primeiros a se revoltar contra o governo do Getúlio Vargas. E isso dá origem a um dos momentos mais importantes da história, que é a Revolução Constitucionalista de 1932, ou a Revolução de 32, que vai colocar de um lado São Paulo contra o Getúlio Vargas. Um episódio importante da história que merece você prestar bastante atenção, que é muito cobrado e você vai entender tranquilamente essa questão. Então, Revolução Constitucionalista, o próprio nome já está sugerindo. O que os paulistas querem? Uma Constituição, como Getúlio havia prometido. Como ele prometeu, mas na sua tranquilidade, não fez a Constituição. Como os paulistas estavam prejudicados, porque o interventor que foi colocado já era o quê? Uma humilhação. Era um paulista. Vinham de uma crise econômica de 29, que tinha quebrado a economia cafeicultora e ainda ter o quê? Perdido o controle da política nacional. Então os paulistas se revoltam. Importantes acontecimentos nessa revolta, né? A gente vai ter o quê? Lideranças jovens, estudantes. Um acontecimento marca a luta, que foi o assassinato de alguns estudantes na cidade de São Paulo, o que também virou o quê? Símbolo da luta, né? Esses jovens estudantes, Martim, Miragaia e Drauzio, né? Vão dar o quê? Origem ao símbolo da luta. Então, nas bandeiras, nos cartazes de convocação para a Revolução, ou seja, a Revolução queria derrubar quem? Vargas. Só que os paulistas não contaram com o apoio de muitos estados. Pouquíssimas regiões apoiaram. São Paulo praticamente sozinho. Então, após a morte desses jovens, nós vamos ter o quê? O MMDC, que são as iniciais dos jovens que morreram, né, fazendo um levante, fazendo um manifesto contra o governo do Vargas. Martins, Miragraia, Drauzio e Camargo. Então, isso passou a ter o quê? Uma importância muito grande como um símbolo de nacionalismo dos paulistas. As bandeiras, os cartazes, tudo vinham com essas iniciais. E isso, então, alavanca, né, uma luta dos paulistas para derrubar o Vargas. E a gente vai ter episódios importantes como a campanha do ouro para São Paulo, onde eles incentivavam as pessoas a doarem o ouro, né, doarem riquezas para comprar armas, para poder fortalecer o exército paulista contra o Vargas, né? Então são episódios importantes que valem a pena a gente comentar. Então o ouro para São Paulo foi uma campanha importantíssima, uma campanha nacionalista que visava então o quê? Doações para que o exército pudesse o quê? Que as forças armadas paulistas pudessem se fortalecer. O símbolo de luta também do MMDC, que são os jovens que morreram. Então isso tudo criava um espírito nacionalista paulista, né? E isso então não consegue, isso não foi o suficiente, porque as tropas de Vargas conseguiram então derrotar os paulistas. Então, os paulistas, apesar de todo o empenho na luta, foram derrotados. Só que os paulistas não se consideraram derrotados. Por quê? Já em 1933, Getúlio Vargas vai convocar uma Assembleia Constituinte. Então vão ser eleitos os deputados. Então, eles foram derrotados na batalha porque enfrentaram as tropas e as forças de Vargas. Mas, por outro lado, os paulistas se sentiram vitoriosos, já que Getúlio Vargas, né, não era bobo, também sabia que podia o quê? Estourar novos levantes e uma união entre outros estados poderia levá-lo o quê? Ao fim do governo. Então, ele mesmo convoca uma Constituição em 1933. E essa Constituição, então, vai ser feita em 1934. Ela foi convocada em 1933, mas foi realizada, então, em 1934. Então, nós vamos ter a segunda Constituição da República Brasileira. E essa Constituição da República, ela vai fazer mudanças muito importantes. Ela vai fazer mudanças no ensino, na educação, vai criar um ensino público, primário, gratuito, obrigatório. É óbvio que todos os estados, todas as cidades não iam abrir escolas, mas pelo menos na lei surgiu uma coisa muito importante para o desenvolvimento da população brasileira: o ensino público, gratuito, obrigatório, primário. Também
sobre as questões das riquezas naturais, leis que então dava ao Estado os direitos sobre os bens e os minérios e os recursos naturais. Outra mudança importante, a questão do voto. Então nós vamos ter o quê? O voto. A mudança no voto, ao invés do voto, né, que antes, na época da República Velha, a República Oligarca, era o voto aberto, agora o voto era o voto secreto. E isso, então, vai ser importante para as mudanças, né, do controle desse voto de coronéis, esse voto que deixava e facilitava a manipulação por parte dos políticos do interior. Então, o voto secreto. Também o voto feminino, uma importante conquista do país, né? Uma grande mudança social. O voto feminino, que foi, então, importantíssimo, uma das grandes transformações sociais. Nessa primeira Constituição de 1934, a gente já tinha uma candidata e já tinha uma deputada que fez parte da Constituição de 1934. Então a gente vai tendo muitas mudanças. E principalmente a questão das leis trabalhistas. Essa Constituição deu muito respaldo ao Getúlio Vargas, porque deu ao Getúlio Vargas o apoio de uma classe que crescia no país, porque o país também passava por um processo de urbanização. A população brasileira aumentava bastante durante esse período. A população brasileira era, em 1810, em cerca de 10 milhões, em 1920 ela já era de 20 milhões, chegando nesse período ela já chegava aos 30 milhões, porque em 1940 chegava aos 40 milhões de habitantes. Então, as cidades começavam a se desenvolver. Obviamente que o país ainda era agrário, ainda era rural, mas a urbanização acontecia. Havia o desenvolvimento da classe operária, pois o Brasil já tinha vivido a industrialização e essa industrialização vai continuar existindo durante o governo Vargas. Então, essas leis trabalhistas que garantiam também o quê? O salário mínimo, as regras de repouso remunerado, as questões de jornada de trabalho. Então, tudo isso vai então ser o quê? Implantado durante essa Constituição de 1934. Beleza? Então, outra questão muito importante durante o período Vargas, durante esse período que a gente chama de governo constitucional, que vai de 1934 a 1937, é a existência de dois partidos políticos de contexto internacional. Esses dois partidos eram os partidos AIB e a ANL. A AIB, a Aliança, Ação Integralista Brasileira, e a ANL, a Aliança Nacional Libertadora. Por que eu disse que eles têm o quê? Contexto internacional. Porque a AIB era nazifascista, era comandada por um jornalista que esteve na Europa, chamado Plínio Salgado, que inclusive vai trazer o quê? Todo aquele amparato, trazer para esse partido, que vai o quê? Ser uma agremiação que se espalhou por vários territórios brasileiros, por várias regiões brasileiras, Eles tinham palavras de ordem, Anauê, eles tinham símbolo, uma letra chamada sigma, que também era feito como no modelo da época de Hitler, que também tinha o quê? Um símbolo, que era a suástica. Então ele também vai implantar isso no Brasil. E o sonho dele era fazer com que o país, o nosso país, também viesse a ter um governo autoritário, do modelo nazista, do modelo fascista, um governo ditatorial. Então, a AIB, a Ação Integralista Brasileira, os integralistas, Os integralistas que são o quê? Admiradores, querem implantar os regimes totalitários, defendiam o regime totalitário. Por outro lado, do mesmo jeito que essa disputa existia na Europa, porque a gente tinha a União Soviética socialista, o avanço das ideias socialistas na Europa, a gente também vai ter aqui a criação de um partido de caráter socialista, que é a ANL, socialista, liderada por Luiz Carlos Prestes, que estava fora do país, que participou e foi um dos mais importantes líderes da coluna Prestes, daquele movimento que aconteceu durante a República Oligarca, que a gente chama de tenentismo. Então, ele foi embora do país, se transformou numa das mais importantes personalidades do mundo socialista. E então, esse partido também existia durante o governo Vargas. E tinha o apelido de Chuchu, porque ele não dava moral, E esse contexto internacional, onde esses grupos alavancavam e cresciam, Getúlio se mantinha neutro, porque ele podia o quê? Levar vantagem tanto se houvesse no futuro uma consolidação socialista ou uma consolidação dos regimes totalitários. Então, essa manutenção vai
acontecer, essa neutralidade vai acontecer até o ano de 1935, quando os integrantes do partido da Aliança Nacional Libertadora acreditavam que o país estava preparado para fazer um levante, fazer uma revolução e derrubar o Getúlio Vargas e implantar aqui um regime socialista. Esse levante aconteceu e ele é chamado de Intentona Comunista, foi em 1935. Então, eles esperavam a participação de militares, de quartéis, adesão da população numa revolução que derrubaria Getúlio Vargas e implantaria o governo do Luiz Carlos Prestes, um governo socialista. Isso não vai acontecer. A gente tem que prestar bastante atenção no detalhe. Uma revolução só acontece quando as coisas estão ruins. Quer dizer que o Brasil não estava numa situação boa, mas uma revolução sempre tem a participação dos trabalhadores. Mas os trabalhadores estavam muito satisfeitos com o Getúlio Vargas. Por quê? Porque o Getúlio Vargas acabara de fazer a sua Constituição, fazendo transformações, como, por exemplo, a criação de leis trabalhistas. Então, o levante chamado Intentona Comunista de 1935, ele não ganhou adesão, ele não ganhou participação. Houve alguns levantes no Nordeste, um quartel no Rio de Janeiro, aqui e acolá, mas não teve uma intensa participação e esse movimento então foi derrubado, foi tombado por Getúlio Vargas. Luiz Carlos Prestes, que tinha vindo para o Brasil clandestinamente, foi preso, ficou preso. Uma auxiliar, ou seja, uma acompanhante, uma espiã, uma líder também comunista internacional, que naquele momento já vivia um caso com o Luiz Carlos Prestes, também vai preso. Ela se chamava Olga, E aí na prisão ela descobre que está grávida de Getúlio Vargas. Isso vai levar uma contextualização muito importante quando começa então o processo da Segunda Guerra Mundial. Antes, o Hitler então já tinha o quê? Toda uma demanda de caçar esses líderes socialistas da Alemanha, e Olga era de origem alemã, de origem judaica. Ela vai ser entregue pelas forças brasileiras, pelas forças de segurança, pelo governo de Getúlio Vargas, e ela vai então retomar para a Alemanha enquanto o Luiz Carlos Prestes ficava preso aqui no Brasil. Lá ela vai para os campos de concentração, tem uma filha, a família de Luiz Carlos Prestes consegue então recuperar a filha de Luiz Carlos Prestes, mas Olga morreu nos campos de concentração de Hitler, na política de vingança feita também por Getúlio, que logo em seguida já se preocupa em manter o seu poder e manter o seu governo e diante disso, ele vai inventar que o Brasil, isso vai ser em 1937, vai estar, que o Brasil estaria sofrendo uma ameaça. Ou seja, a Intentona Comunista foi de verdade em 1935. Tentaram fazer um levante para derrubar o Getúlio Vargas. Mas o Getúlio Vargas, com as suas forças, o serviço de segurança, os militares, deram conta de combater e anular esse levante comunista, que é chamado de Intentona Comunista, que tinha como Luiz Carlos Prestes o grande principal nome. Luiz Carlos Prestes preso, a Olga, sua, entre aspas, esposa, retornando e morrendo nos campos de concentrações da Alemanha, e logo em seguida a política do Getúlio, então, já é uma política de se manter no poder, com medo e temendo que isso não pudesse acontecer. Ele organiza uma maneira de permanecer no poder. Ele inventa a cúpula dos militares e eles forjam que o Brasil está sendo ameaçado de uma invasão comunista. É chamado Plano Cohen, plano de invasão comunista. É forjado, mas isso serviu para o Getúlio dar um novo golpe. E com esse novo golpe, Getúlio Vargas consegue então o quê? Continuar no governo sem chamar, sem convocar as novas eleições, permanecendo no poder, estabelecendo uma ditadura. Esse governo é chamado de Estado Novo, vai de 1937 a 1945. Nós vamos ter uma nova Constituição. Essa Constituição, ela foi contratada por Getúlio Vargas, é a Constituição de 1937. Essa Constituição, ela então o quê? É autoritária. Essa Constituição é uma Constituição em que ele convoca uma pessoa para fazer as leis. Nesse período, então, da ditadura, a gente tem o quê? O fim dos poderes,
né? O Getúlio então vai se tornar um ditador, vai ter o controle da justiça, do legislativo, vai fechar partidos, vai fechar eleições. O Brasil então vive um regime o quê? Ditatorial, sem eleições, sem partidos, sem liberdade de imprensa, porque essa também passou a ser o quê? Uma das políticas mais importantes do Getúlio, inclusive a criação de um órgão de controle da propaganda no país, chamava DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que o quê? Que conduzia todos os processos de publicação de livros, programas de rádio, jornais, revistas e, obviamente, fazia caça às bruxas, né? Fazia censura a todos os meios de comunicação, mas fazia a política de louvar, de engrandecer as realizações de Getúlio Vargas, que passava então o quê? A ser estampado como o pai do povo, pai dos pobres, aquele homem que fez a Constituição, o homem que garantiu que o país não seria invadido pelas tropas comunistas e etc. Então, durante esse período, a gente tem um elemento muito importante que ajudou muito a propagar esse pensamento e essa grande avaliação, essa grande empolgação do povo brasileiro com o Getúlio Vargas, que foi o rádio, que era também o que? Controlado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, mas atuava favorável às ideias, às propagações do pensamento de Getúlio Vargas. Então, a ditadura estava estabelecida, as eleições anuladas, os partidos políticos, a justiça, tudo sob o controle do governo ditatorial. A imprensa, o rádio, o Departamento de Imprensa e Propaganda favorecendo o governo e combatendo todas as manifestações, né, de liberdade de imprensa e etc. Ao mesmo tempo que o Brasil vivia uma ditadura, o Brasil também vai viver um grande desenvolvimento econômico, uma fase de industrialização muito importante, indústrias de base principalmente, né? Nós vamos destacar então aqui a política de construção de várias indústrias, entre elas a Vale do Rio Doce, e a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. Indústrias de base importante que o país soube, então, aproveitar o momento. Então, a gente agora vai ver que, ao mesmo tempo que o Brasil era ditadura, o Brasil vivia um grande desenvolvimento econômico. Então, isso dava ao Getúlio, na hora dos programas de rádio, toda uma valorização, um enaltecimento do seu governo e da sua figura perante o povo brasileiro, o pai dos pobres, né, como ele ficou conhecido, né? E nesse período o país vai então se dar muito bem economicamente por causa da Segunda Guerra Mundial, que é de 1939 a 1945, quando os países estavam em guerra, necessitando de recursos minerais, metálicos. O Brasil então é um grande fornecedor. A economia brasileira cresce muito, de forma estrondorosa, né, ao ponto do Getúlio ter enormes reservas econômicas no país. E isso incentiva mais o quê? O desenvolvimento da indústria, de vários outros setores também, o crescimento da classe operária, e isso então favorecia também a política ditatorial dele, que apesar da ditadura, as pessoas iam então o quê? Vivendo e achando isso muito importante, né? Exaltando e enaltecendo o governo do Getúlio, que também controlava, né, através das cartilhas, dos livros que iam para as escolas, da propaganda, né, nos dias importantes, como o Dia do Trabalho, tudo enaltecendo o trabalhador, que ele dava, né, a parecer que era o grande responsável pelas transformações. Que de certa forma sim, porque ele soube fazer uma política econômica, principalmente quando ele soube usar os recursos que ele recebeu, né, de incentivos econômicos, empréstimos vindo dos Estados Unidos, que temia o avanço do socialismo, que temia o avanço também da guerra, né? E que esse país, os Estados Unidos, precisava manter a América Latina sob a sua tutela, não perdendo os seus líderes nem para o nazismo, nem para o fascismo, nem para o socialismo. Ou seja, os líderes são os países apoiadores da política imperialista norte-americana. Então, naquele período, os Estados Unidos vai fazer a política da boa vizinhança, né? Nessa política da boa vizinhança, o Getúlio soube usar os recursos que foram emprestados e facilitados e investiu na economia. Inclusive, o Brasil passou a nem precisar mais desses recursos, porque as exportações passaram a ser altas, e o Getúlio implanta nesse programa uma questão nacionalista que vai incomodar muito os Estados Unidos, né? Vai incomodar muito a política imperialista na sequência do governo dele até o 1945. Então, esse programa Política da Boa Vizinhança envolve, inclusive, até a criação de um personagem que vai fazer parte, né, do desenho animado do Walt Disney,
que é o Zé Carioca, que era uma homenagem ao povo. Ele teve aqui no Brasil também o quê? Trazendo também um pouco da cultura. Nós temos uma artista que não era brasileira, mas que fazia parte da arte brasileira, né? A Carmen Miranda, que vai fazer parte também do cenário dos grandes eventos e filmes e grandes shows norte-americanos. Então havia o quê? Toda uma junção aí nessa política da boa vizinhança. Mas que para o Getúlio só interessava mesmo era o Cascai, era a grana que ele pôde receber e investiu muito bem na indústria de base. E como haviam as necessidades bélicas dos países europeus, as nossas vendas foram altas e o Brasil consolidou-se economicamente durante esse período. Bom, nesse período o Brasil também vai ter uma participação na Segunda Guerra Mundial. Essa participação, ela vai ser uma participação forçada. Então, logo no início da década de 1940, alguns navios brasileiros foram bombardeados e supostamente por submarinos alemães. Isso então fez o povo brasileiro ir até as ruas, exigir que o Getúlio Vargas desse uma resposta, porque naquele período da guerra a gente tinha os aliados, que era a França e a Inglaterra, que depois receberia o apoio dos Estados Unidos e da União Soviética, e a gente tinha o eixo, que era formado por Itália, Alemanha e o Japão. Então, como as forças do eixo foram responsabilizadas, principalmente a Alemanha, pelo ataque aos nossos navios, o próprio povo brasileiro foi às ruas exigir que o Getúlio tomasse providência. E isso vai então contra a vontade do Getúlio, mas devido a esse forte nacionalismo criado pelo desenvolvimento econômico, o governo Vargas é obrigado a mandar tropas brasileiras, e essas tropas foram aviadores, soldados, médicos, participaram diretamente da guerra, especialmente na Itália, onde eles eram chamados de pracinha e tiveram um papel muito importante, né, na retomada por parte dos aliados e na derrota do eixo, começando pela Itália, pelo Mussolini, depois Hitler, finalizando com o Japão, que nós vamos ver esses detalhes numa próxima aula nossa, que já está sendo providenciada. Beleza? Então, esse processo de participar da guerra também foi muito ruim, porque aí a gente vai ter o quê? O fim da era Vargas. Mas como que um governo que está fazendo a economia muito bem, que é ditatorial, vai perder o poder em 1945? Então a gente tem duas coisas. Uma, influência dos Estados Unidos, que vai forçar na política externa. Por quê? Porque o Getúlio Vargas era nacionalista e atrapalhava os interesses econômicos, né, norte-americanos. A política norte-americana era o quê? Controlada, ela era limitada pela política nacionalista da indústria de Vargas. Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, os norte-americanos vão forçar a saída do Getúlio Vargas. Assim como eles o quê? Querem o quê? Reestabelecer a política imperialista, e o Getúlio Vargas era um entrave. Por outro lado, a gente também vai ver o quê? A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, onde soldados brasileiros, pracinhas brasileiros vão se envolver na guerra. Então a gente tem lá a Força Expedicionária Brasileira, né, a FEB, onde a gente tem o que? A participação importante, né? Vários episódios envolvendo esse grupo expedicionário, soldados da Itália. Então, muitos morreram. Isso então começa a ser contraditório. Como que o Brasil manda soldados para uma guerra para lutar contra ditadores e ele vai continuar tendo um ditador? Então, a contradição, essa contradição. Como nós vamos o quê? Lutar contra ditadores. Os ditadores estavam caindo. Então, se os ditadores estavam caindo, se o Hitler caiu, se o Mussolini caiu, então era preciso também que o Getúlio Vargas caísse. Então, uma pressão muito grande, né, se coloca contra o Getúlio Vargas, e aí a gente tem o quê? Um embate. Porque do mesmo jeito que a gente tem quem não quer o Getúlio Vargas, nós vamos ter o que? Aqueles que querem. Então, mesmo diante desse período, a gente tem um movimento aqui no Brasil muito importante que se chama queremismo. Aqueles que estavam ao lado dos Estados Unidos, que recebiam apoio, então a política internacional estrangeira estava influenciando os políticos brasileiros que queriam retomar a democracia, a volta dos partidos políticos, as eleições. Então esse grupo tinha apoio norte-americano, usava o argumento de que não poderíamos mais continuar tendo um ditador, já que o Brasil teve vários
e importantes nomes brasileiros que morreram para derrubar ditadores. Então a gente não pode permanecer tendo um ditador. É contraditório. Então isso vai então o quê? Forçar a saída e a renúncia de Getúlio Vargas em 1945. Apesar que no mesmo período, do mesmo jeito que tinha quem queria que ele saísse, tinha também aqueles que queriam que ele ficasse. É o movimento queremismo, queremos continuar com Getúlio. Mas isso não foi suficiente. E em 1945, devido a essa pressão, Getúlio Vargas foi obrigado a renunciar. Vai apoiar um candidato chamado Dutra, que vence as eleições, e na década de 50 ele candidata e volta novamente a governar o país, e a gente verá isso numa outra aula. Então não se esqueçam de clicar, dando um joinha nas nossas aulas, né? De fazer as inscrições para receber os relatórios, os roteiros de estudo. Não esqueça também de pedir às pessoas para poder se inscrever no nosso canal, para a gente continuar fazendo essas aulas que vai facilitar a sua vida. E não se esqueça, nós vamos continuar juntos e nós vamos chegar lá e nós vamos vencer. Valeu!